Mas assim, a psicologia, ela explica o que leva uma pessoa a ter um problema relacionado à mente? Assim, ela consegue explicar, dizer... Porque, por exemplo, né? O câncer, né? Aí os médicos mostram que consumir determinadas coisas, etc., pode levar ao câncer. A psicologia, ela explica alguma coisa, tipo, se você viver assim, pode levar a isso. Claro. Isso. Compreendendo esse aspecto integral da experiência humana. Nós não somos apenas pensamentos e emoções. A psicologia, ela contribui e as próprias intervenções e tratamentos têm que ter um olhar para a saúde física, para o contexto psicossocial das pessoas, o contexto da sua prática religiosa está também relacionado a questões que podem promover ou não a saúde. Os transtornos mentais são divididos em categorias, em áreas diferentes que trazem essas respostas. Transtornos de ordem genética, transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos do humor, transtornos do espectro da esquizofrenia. Então, realmente, os transtornos são estudados para compreender justamente suas causas também e os tratamentos. Que no caso o transtorno ele pode ser genético, mas também pode ser em outra forma? Sim. Depende do tipo de transtorno. Para ter uma ideia bem ampla, assim, bem geral, todos os transtornos possuem esses aspectos que eu expliquei, né? Psicológicos, né? Biopsicossociais e espirituais. Então, alguns transtornos necessitam de, por exemplo, intervenção medicamentosa, de qualquer forma, porque se refere a um processo de funcionamento do organismo que precisa ser equilibrado, a um funcionamento que não está correto, uma falta de substância, o cérebro precisa de um suporte para tratamento, como dentro do espectro da esquizofrenia ou dos transtornos bipolar, por exemplo. Outros transtornos têm uma característica que a psicoterapia é a primeira escolha. Não há necessidade de usar a medicação. Outros transtornos necessariamente precisam do uso da medicação num período e tem que contar com a psicoterapia. Luiz, aí eu queria que você explicasse, por exemplo, você falou sobre remédio, na utilização de remédio. Aí uma interrogação que fica na cabeça de muita gente é: se a doença é na mente, tipo na alma, na mente, então como é que vai tratar a mente com remédio se o remédio é para o corpo e não para a mente? Eu ouvi várias pessoas dizendo: não existe remédio para a mente. Porque não existe a mente. Eu disse há pouco, a mente é uma teoria. A mente não existe. Onde está a mente? Onde está a mente? O que eu disse no início, e eu gosto de deixar ali pelo menos 2 parágrafos na página do nosso site, logo na primeira, realmente apresentando esse conceito, porque é para derrubar esse mito, né? Já está superada a ideia, né? Uma discussão muito antiga, filosófica, entre essa separação entre corpo e mente. Não, eles estão integrados. Como eu disse, se o que chamamos de mente é aquilo que o nosso cérebro elabora, ele só elabora isso a partir de impulsos elétricos e substâncias químicas. Isso é físico. E, ao mesmo tempo, o nosso corpo físico funciona a partir de processos cognitivos que o cérebro produz. O seu estado emocional pode determinar a sua frequência cardíaca, por exemplo. Então, por isso que existe esta necessidade de cuidado integral. Não há como pensar a saúde de uma pessoa, né? Usamos a expressão saúde mental, mas o que é importante, né? Derrubar esse mito
de que a saúde mental se refere apenas a pensamentos e emoções, sendo inclusive que as emoções se manifestam no nosso organismo físico. Nós sentimos e temos as sensações fisiológicas de um processo emocional. Por exemplo, se a pessoa vive algo com muita intensidade, aquilo pode levar a um transtorno. Aí eu vou dar um exemplo. Tenho um conhecido que ele era de uma religião específica. E aí ele começou a dizer, né, ele entrou numa religião, né, que para ele Deus tem um nome e todo mundo tem que pronunciar pelo nome correto. E aí ele conversava comigo e tal, e aí ele começou a dizer para mim que ele estava tendo crise, ele estava ouvindo vozes, etc. Na época, eu encaminhei ele a uma psicóloga que ela havia me tratado na época, né, por crise de ansiedade. E aí depois de uma conversa com ela, né, que eu queria saber o que é que ele tinha, ela me disse que ele estava com traços de esquizofrenia e ele estava ouvindo vozes. E uma das vozes que ele dizia era que, como ele trabalhava no prédio, né, tipo assim, pule daí, né, esses estímulos. E aí, eu queria entender isso. Como ele era muito obcecado pela religião, pode acontecer de esse desejo obcecado levar a pessoa a ficar doente, ou a pessoa está obcecada porque ela já está doente? Depende do caso. Depende do caso. Tem que... realmente, assim, há vários sinais e sintomas que uma pessoa apresenta que podem estar presentes em transtornos diferentes. Por exemplo, uma pessoa com transtorno afetivo bipolar, tipo 1, ela pode ter surtos psicóticos. Mas isso é diferente, né? É um quadro diferente. A razão para chegar a esse ponto é diferente da pessoa que, dentro do espectro da esquizofrenia, tem como característica principal alucinações e delírios. Tem um aspecto psicótico mais presente. Então, e outras condições também, uso de substância ou outras condições de saúde física diferentes podem também contribuir para esse quadro, para esse sintoma, né? Exatamente esse sinal que é ter alucinações auditivas, visuais, seja como for. E essas alucinações, esses delírios, os aspectos psicóticos, geralmente surgem dentro do contexto em que a pessoa vive, né, onde está mais voltada a atenção dela, a experiência dela, o que ela considera mais importante. No caso, independente se é religião, poderia ser outra coisa. Sim, sim. O religioso é bastante comum, porque, como eu disse antes, é uma dimensão, né, inerente da existência humana. Então, é um assunto importante para muitas pessoas, é um assunto intenso para muitas pessoas. E uma pessoa que vive mais intensamente, né, esta dimensão, essa experiência espiritual, ela pode, sim, ter um significado tão sensível a ela que traz reações emocionais com certa frequência e intensidade. Se o organismo dela tem uma predisposição para esse tipo de sintoma, se o quadro dela já é de aspecto de ordem genética, para ter uma predisposição para esses sintomas, sim, dependendo do contexto, pode vir a ser um conteúdo fundamental para ela apresentar esse quadro. Só não é possível dizer, né, com o que você relatou qual é exatamente o transtorno dela, por que foi causado, qual que é o tratamento. Tem que avaliar cada pessoa e entender essa diferença.